Boa tarde a todos, senhor presidente, colegas deputados e deputadas. Hoje nós vamos falar sobre soberania nacional. Projeto Tamandaré, 7 questionamentos. Aqui se elenca brevemente alguns questionamentos sobre o projeto da classe Tamandaré, denominado PCT, relativo à aquisição de navios de guerra para a Marinha, envolvendo grande volume de recursos, claros riscos para a soberania nacional e que se encontra em franco andamento. O que traz urgência ao assunto, posto que há uma previsão de assinatura de contrato ainda em março do corrente ano. O projeto da classe Tamandaré, o PCT, é composto por 4 navios de guerra, orçado inicialmente em 9 bilhões. Orçamento este que pode ser elevado com operações de hedge para assegurar parte das operações de importação de sistemas e componentes. A Engeprom, estatal de projetos da Marinha, é a gestora do PCT, tendo sido capitalizada em dezembro de 2019, com a segunda parcela do aporte de 9 bilhões pelo governo federal para dar prosseguimento ao referido projeto. Assim, a Engeprom está sendo empregada para a capitalização dos recursos, gerenciamento do processo de seleção da empresa estrangeira que fornecerá os navios por licitação internacional denominada Request for Proposal, RFP, assinatura do futuro contrato, suporte financeiro e de gestão do contrato. O consórcio relacionado no RFP é liderado pela empresa alemã ThyssenKrupp, com a participação da brasileira Embraer Defesa. Resumidamente, será adaptado um projeto de origem alemã, incluindo quase a totalidade dos sistemas críticos e sensíveis dos navios, além da construção dos navios de origem estrangeira, criando dependência estratégica pelo uso de tecnologia externa, havendo ainda contratação de mão de obra técnica também estrangeira para suportar a esperada e suposta transferência de tecnologia. Nesse sentido, o primeiro questionamento que trago é que o Brasil possui condições técnicas com pessoal capacitado com a experiência da construção das fragatas, classe Niterói, projeto e construção do navio Escola Brasil, das corvetas classe Inhaúme Barroso, submarinos da classe Tupi Ticuna e submarino da classe Scorpene. Inclusive, cabe acrescentar que os Scorpene são de projeto francês, mas boa parte dos engenheiros que os constroem no Brasil foi formado por engenheiros e técnicos egressos da construção do submarino das classes Tupi e Ticuna. Ainda assim, a Marinha empenhou vultosos recursos, da ordem de 5 bilhões de reais, no retreinamento desse pessoal na França. Dentre as consequências desse modelo, similar ao que se propõe seguir para as corvetas, bilhões de reais foram para o exterior e denúncias levaram a investigações no Brasil e na França. O que nos leva ao segundo questionamento, posto que a Thyssen foi também alvo de denúncias de corrupção em venda de navios militares a Israel. E outra, de maneira preocupante, fomos informados que o contrato não será avaliado previamente por nenhum órgão de controle, como, por exemplo, o TCU ou a AGU. Ora, em termos de corrupção, temos um caso nacional envolvendo o modelo adotado e um internacional envolvendo a empresa estrangeira escolhida. E não haverá avaliação prévia do contrato de bilhões por nenhum órgão de controle? Mesmo da seriedade da nossa Marinha, a prudência nos aponta para uma avaliação externa deste contrato. Voltando ao lado técnico, acrescenta a experiência industrial brasileira em diversos sistemas operacionais nas fragatas e corvetas projetadas e construídas no país, o que nos leva ao terceiro questionamento, qual seja a necessidade de importar, pagar e ficar dependentes de projeto, perder preciosas vidas e abrir mão da soberania nacional. Em termos de sistema de armas, o Brasil chegou à situação invejável de dominar a guerra eletrônica, radares, sonar, sistema de armas, sistema de controle da propulsão e de avarias, mísseis antinavio e canhões. Outros produtos ainda não foram manufaturados em solo nacional, mas o poderiam ser, pois temos totais condições, como, por exemplo, torpedos. Pouquíssimos países dominam toda essa gama de sistemas navais militares. Nos perguntamos se um projeto estrangeiro permitirá integrar tais sistemas nacionais a um custo aceitável, se é que se está sendo considerada esta integração, deixando de aproveitar esta rara disponibilidade de recursos para empregar a nossa capacitação técnica, gerando empregos e ampliando a nossa engenharia. Nosso quarto questionamento é: por que não usar sistemas nacionais? Ponto 1. A questão técnica ainda é reforçada por outros fatores. A ThyssenKrupp protagonizou na própria Alemanha um caso até então inédito, após o recebimento de um navio de guerra da classe F-125. Foi devolvido após o recebimento, em 2019, ao estaleiro ThyssenKrupp por deficiências importantes, algo nunca ocorrido naquele país. Essas deficiências foram exatamente esses sistemas, aqueles que pretendemos importar, senhores. Ponto 2. Continuando, a Thyssen perdeu em 2020 em seu próprio país uma outra concorrência
para um consórcio liderado pela Dame holandesa para fornecimento de fragatas MKS 180 para a Marinha Alemã. Ponto 3. Juntemos esses fatos com de que o estaleiro apontado pelo consórcio vencedor para construir e integrar os navios não possui as condições para a construção dos navios e que vultosas quantias serão empregadas na reforma do estaleiro, empregando recursos públicos que poderiam ser empregados no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, com vários estaleiros em Niterói à disposição para executar tal obra. Esses 3 pontos nos levam ao 5º questionamento. Uma empresa que teve seus navios recusados pela própria Marinha, que perdeu para um consórcio liderado por estrangeiros em certame também da própria Marinha, se une a um estaleiro nacional que nunca construiu navios militares e este é o consórcio melhor habilitado para fornecer para a nossa Marinha do Brasil? Nesse nosso 6º questionamento é relativo à propalada possibilidade de exportação de embarcações similares. Uma possibilidade que deve ser olhada com mais comedimento. No mínimo, posto que qualquer exportação de tecnologia de origem alemã terá que ser aprovada pelo governo desse país e, no passado, o mesmo já impediu o Brasil de fazê-lo. Nesse caso, foi a própria Alemanha que fez um sistema de artilharia Astro 2 da Avibraz. Outro, mesmo permitindo o pagamento, royalties ao fabricante original, pode tornar o preço final de venda da produção brasileira anticompetitivo no mercado internacional. Além disso, podemos ainda acrescentar o quanto de real transferência de tecnologia que já possuímos será garantida e que seremos, na verdade, compradores de caixas pretas, no que tange especialmente aos sistemas. Esse questionamento evidencia porque o modelo atual espera um suposto nível de nacionalização de 30% no primeiro navio e 40% dos demais. Como é medido o percentual? Quantidade de componentes, valor. Temos consciência que dificilmente atingiremos 100% de nacionalização, posto que algumas tecnologias não possuímos e outras, apesar de possuí-las, não temos escala industrial para produzi-las em solo nacional a custos aceitáveis. Só para concluir, senhor presidente. Nosso 7º e último questionamento se refere à rapidez com que o contrato está sendo negociado. Ora, se os recursos já foram aportados pelo Tesouro Nacional, não necessitando de financiamento externo, a Marinha devia estar negociando excelentes termos para o contrato, com calma e pressionando uma empresa estrangeira que está com problemas sérios, sejam técnicos, seja de corrupção, nos seus últimos grandes contratos, e que acaba de perder uma competição em seu próprio país para uma concorrente estrangeira. Fica a pergunta, por que tanta pressa e tanto segredo ao redor desse contrato? Não poderíamos negociar melhor? Senhor presidente Marcos Pereira, está em suas mãos um relatório de informação à Marinha do Brasil para que esses pontos sejam aclarados, bem como seja discutido na nossa CREDEM. Muito obrigado. Deputado Antônio Paulo, 1 minuto. E deputado Pedro Augusto Bezerra, tempo de líder do bloco do PP. Senhor presidente, o discurso contra o presidente Bolsonaro é o mesmo. Mais uma vez, a esquerda e a imprensa extremista acusa Bolsonaro de atacar mulheres.